tudo bem? Saudações, tudo tranquilo, todo mundo estudando muito, né? Isso aí, fazendo todas as atividades, as tarefas aí, né? Praticando, fazendo os exercícios, o exercício de forma física, né? No material, os exercícios online, perfeito, é isso aí, tem que praticar mesmo, tá? Muita ação, com muita fé, muito esforço, vai dar tudo certo. Tranquilo, o segredo é não parar, né? Parar no tempo, né? Interessante que hoje eu estava vindo para cá, observei que eu vim bem cedo, né, para a escola, e eu observei que umas formigas, elas estavam lá trabalhando já bem cedo, né, carregando várias folhas, uma trilha enorme de formiguinhas. Mas eu fiquei refletindo sobre essa questão aí. A formiga não para, cara, não importa, né, inverno, verão, ela está sempre trabalhando certinho, né? Com afinco ali, e ela não desiste, cara, ela é persistente. Isso aí você tem que ser assim, cara. Persiste que vai dar certo, tá bom? Tá bom, menino? Tá bom, menina? Persiste que dá certo, tá? Vai com fé que tudo vai se realizar no seu tempo, tá bom? Você está comigo, Marcelo Galvão, você está na disciplina de História e hoje a gente vai falar sobre as cruzadas, fé, poder, negócio e tudo de bom para alguns, né? A gente vai dividir essa aula em duas partes, tá? As cruzadas, fé, poder e outras coisinhas mais, certo? Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos aí básicos para iniciar todo esse pensamento, sobre a questão chamada Cisma do Oriente, sobre o chamado Trégua de Deus e sobre a peregrinação. Peregrinação, é isso aí, tá? O que é isso? Nós pensamos, não sei o que eles são assim, peregrinação. A gente vai falar pouco a pouco, tá? Vem comigo. Vai dar tudo certo, tá bom? Mas antes de mais nada, não esquece de dar aquele like na aula, tá? Não esquece de se inscrever no canal para você que não está inscrito ainda. E outra, ative o sininho para não perder nenhuma novidade que está rolando no mundo WhatsApp, tá bom? Forte abraço aí para você que está conosco. Cisma do Oriente, é por onde nós vamos começar. Foi 1054, ou seja, a gente está falando de aqui? De século XI. É isso aí, a igreja começa a se modificar, a igreja começa a avançar, a igreja afirma o seu poder, já é totalmente fincada aí na Europa Ocidental e ela começa a impor as suas vontades. É isso aí, que igreja a gente está falando? Isso aí, galera, a igreja católica, exatamente, tá? E que era cristianismo, a gente sempre pensava cristianismo, que era o cristianismo, ok? Unificado, ainda unificado até o século XI. Por quê? Essa questão do Cisma do Oriente, ela vem desde o século V, para você ter uma ideia. Eram divergências entre a igreja do Oriente, né, o cristianismo do Oriente, e o cristianismo do Ocidente, né? Então você tinha aí o Papa, que era um patriarca, né? Era o patriarca de Roma. Ele se intitulou Papa, né? Quer dizer, pai, né? O orientador de todo o cristianismo, de toda a igreja, tá? Ainda na época meio feudal, né? Durante a Idade Média. E um detalhe interessante para você ter uma ideia é o seguinte: é que existiam outros patriarcas, por exemplo, o patriarca de Alexandria e o patriarca de Constantinopla, que era na Turquia, né? Que é na atual Turquia. Então, havia divergências entre esses grupos aí. À medida que foi avançando essas questões, as divergências também foram ficando mais, né, aceleradas, né, bem mais complicadas, né, o entendimento começou a ficar bem mais complexo entre esses dois grupos. Então, você vai ter o grupo do Ocidente, em torno do Papa, e o grupo do Oriente, em torno do Patriarca de Constantinopla, certo? Então, a partir daí, começam várias divergências, né? Que divergências são essas? Principalmente sobre a questão de santos, né? Imagens, okay? São divergências que foram trilhando entre os vários caminhos da igreja. Mas um detalhe aqui é o seguinte: ficou pior quando, em 1048 a 1054, o Papa Leão X assumiu, né? Estava dentro do seu papado, e ele, contrário, principalmente, né,
ele e o quem? O seu grupo do Ocidente ficaram contrários a essa ideia aqui. Cesaropapismo. O nome, com certeza você já deve lembrar disso aí, né? Cesaropapismo, né? Uma fusão ali dos nomes aí. De um lado César, né? Que foi aquele grande ícone do Império Romano, ainda no finalzinho da República, né? No século I a.C., né? Finalzinho do século. E do outro Papa, né? O Papa, esse líder máximo da igreja. Mas como era que se dava isso? Pelo sistema do cesaropapismo, que era algo adotado nas igrejas do Oriente, o imperador, então o imperador aqui, ó, o imperador, né? O rei, então você vai pensar aqui, o rei, né? O rei aqui, né? O monarca, você vai pensar dessa forma, ok? Estava no comando do império, né? O rei, tá? O rei e da igreja, né? Então ele tinha interferência na igreja. Então você vai ter essa questão aí, né? Você vai ter esse pensamento, certo? Vou dar um tempinho para te anotar aí, tá bom? Anotaram aí? Estamos de volta, tranquilo, é isso aí. Então a igreja, né? O rei estava acima, ele, claro, o rei era eleito por Deus, né? Então você tinha essa questão, o rei era eleito por Deus e ele estava acima até da própria igreja. É claro, o Papa do Ocidente não gostava dessa ideia, né? Porque a igreja, o próprio Papa, os padres, os cardeais, todo o clero, ele era eleito por Deus, estava acima do próprio rei, tá? Embora eles tivessem uma ligação muito íntima, a nobreza e o clero, principalmente a família real, tá? Mas o rei, ele tinha que estar submetido ao quê? À igreja. Lá no Oriente não, era o inverso. Então, o Papa, essas questões, elas se acirraram quando o Papa tentou juntar a igreja, né? De novo, o Papa Leão IX, isso, o Papa Leão IX, né? Ele tentou e não deu certo. Então o que ele fez? Excomungou o patriarca de Constantinopla. E o que o patriarca de Constantinopla fez? Excomungou o Papa Leão IX. Então ficou esse negócio que a partir daí se formou duas novas igrejas, né? O cristianismo se rachou, é isso aí, houve essa ruptura entre o cristianismo. Então em 1054 você vai ter duas novas igrejas aí, né? Então a partir daí o cisma do Oriente resultou nisso aqui, ó. Tá? A chamada, vou anotar aqui, ó, igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa, ou simplesmente conhecida como Igreja Católica do Oriente. Certo? Então você vai ter aí, tá? E você vai ter também a chamada igreja, você vai ter também a igreja católica vou colocar aqui do ladinho aqui, ó, apostólica, vou colocar embaixo aqui que ficaria melhor, né? Vai ficar melhor para ti entender aí, visualizar, tá? Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? Então você vai ter duas novas igrejas surgindo aí, né? Duas novas igrejas, não é religião, porque a religião aqui é a mesma, né? A religião aqui é o cristianismo, tá? Mas você vai ter duas novas igrejas aí. De um lado você vai ter a Igreja Católica Ortodoxa, ou a Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla, tá? Na Grécia, né? Hoje os patriarcas, ainda hoje existe essa igreja.
E do outro polo você vai ter a Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Católica com sede em Roma, onde o líder é o Papa. Tranquilo? Então o cisma do Oriente foi basicamente isso aí. E outra, a partir daí começam grandes divergências entre a Igreja do Ocidente e o Oriente, que vai resultar principalmente nas cruzadas. É claro, não foi só isso, tem mais coisas que a gente vê durante as aulas. Um outro ponto aí é a trégua de Deus, principalmente quando? A partir do século X, ok? A partir do século X, principalmente, Papa, devido a haver muitos assaltos, a pessoas desarmadas, a peregrinos, principalmente, o Papa diz assim: olha, não pode mais esse negócio, vamos acabar com isso, Vai ter tempos pré-determinados para haver combates, lutas, guerras, ok? Era proibido fazer assalto a pessoas desarmadas, ok? Então a igreja influencia diretamente aí. Então a trégua de Deus foi essa influência do Papa, da Igreja Católica, para que as pessoas não fossem assaltadas quando elas estavam desarmadas, ok? E para haver tempos pré-determinados para os combates, os torneios, chamados torneios medievais, okay? Onde a nobreza, principalmente, aqueles que não eram donos de feudo, os irmãos mais novos do senhor feudal, por exemplo, do futuro senhor feudal, por exemplo, eles iam para os combates, esses cavaleiros e os campeões, eles eram tratados como os grandes heróis dentro do seu feudo, E o que foi a peregrinação? A peregrinação era quando os fiéis, pessoas devotas, saíam da Europa em direção aqui a Jerusalém, As pessoas iam a Jerusalém, Ir a locais sagrados, Para quê? Para pagar promessa, uma questão bem devota, para conhecer o local. Eles iam para quê? Para esses locais de santidade, de purificação, era isso que eles acreditavam. E a trégua de Deus, ela veio exatamente também para impedir que esses peregrinos fossem assaltados durante esse trajeto, A peregrinação, ela foi importante, também vai ser um fato que vai contribuir para quê? Para isso aqui, para as cruzadas, que a gente fala com mais detalhes na próxima aula, beleza? Então, pega esses 3 itens aqui que nós falamos: o cisma do Oriente, ruptura do cristianismo em 2 igrejas, Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, com o Papa sendo seu dirigente maior, e a Igreja Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente, onde o patriarca é o líder dessa comunidade religiosa. É claro, tem as divergências, mas hoje, até atualmente, houve um certo consenso entre as duas religiões, entre as duas igrejas. A trégua de Deus, que se deu a partir do século X, quando o Papa, a própria igreja, trouxe, então você vai pensar dessa forma, dias pré-determinados para haver combates, dentro da Europa medieval, Os torneios medievais. E a peregrinação era ir a Jerusalém, em locais considerados sagrados, onde esses indivíduos iam para quê? Para se purificar, para uma questão de purificação espiritual. Isso foi importante porque, a partir desses 3 elementos, eles vão contribuir fielmente para um grande evento que marcou a Europa e com certeza vai transformar a sociedade e tem uma ligação direta com a nossa, que é as cruzadas. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço. Fui!